Olá, pessoal, boa tarde a todos que estão com a gente aqui hoje, nessa tarde fria aqui em São Paulo. Eu não sei em que local do país vocês estão, mas a gente está com um frio bastante atípico aqui, acredito que para boa parte do país também. E hoje a gente está aqui juntos para falar sobre saúde mental e NR1, né? A NR1 que veio aí esse ano como uma onda, né? Deu uma acalmada, a gente está aí aguardando 2026, né? Para ver como que as empresas se comportam, né, em termos de preparação para essa nova fiscalização que as empresas também vão passar a se preparar, vão precisar se preparar, né, para acontecer em 2026. Então, a gente está junto de vocês aí para isso. E a ideia é que hoje a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento, falar um pouquinho sobre saúde mental nas organizações, e a gente também quer falar sobre a NR1, né? Eu vou trazer daqui a pouquinho um convidado especial, o João, que é nosso parceiro aqui do Instituto Paulista, que é um especialista no tema. Então, aproveitem, porque vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas, vão poder esclarecer tudo aquilo que ainda não foi possível ser esclarecido até agora, para que a sua empresa e vocês possam se preparar para o ano que vem, tá bom? E eu acho bem importante a gente falar de saúde mental, por quê, né? Porque saúde mental nas organizações é um tema que veio para ficar, né? Então a gente sabe que desde aí da pandemia, vamos dizer assim, né? Esse tema chegou bastante forte, né? Bastante, digamos que demandante para as organizações, e a gente espera que esse assunto continue, né? Porque até, né, considerando, né, o advento aí da NR1, a gente vai precisar entender mais sobre saúde mental e principalmente entender melhor quais são os nossos riscos psicossociais dentro da nossa organização, né? Então, se a gente ainda não conhece que riscos são esses, fiquem aqui com a gente que a gente vai conversar hoje sobre isso, né? Então, como eu comentei, vou estar aqui eu e o meu querido colega João, né? Então, a gente tem aí um grupo bastante especialista aí no tema, que ajuda a gente em tudo que se refere a NR1, né? Então, nós temos a especialidade em consultoria, em saúde mental e trabalhista, né? Medicina do trabalho. Tá? E saúde mental, como eu comentei, né, é um tema que veio para ficar, porque as demandas em saúde mental têm crescido muito nos últimos anos, né? E essa demanda vem, né, para dentro das empresas. A gente não tem como fugir dessa demanda, né? Então, quando a gente olha aí para os países, né, o Brasil ele está sempre na ponta aí desses rankings que a gente não gostaria de estar, né? Mas a gente está sempre entre os países mais ansiosos do mundo, né, entre os países que mais tomam medicação psiquiátrica também no mundo, né? A gente fica ali acompanhando outros países, né? Dependendo do ano, tem, né, varia um pouco, mas a gente está sempre ali entre os top 3, né? Top 5 ali desse ranking, e isso é uma preocupação constante, né? É um risco, né? É um problema de saúde pública e é um risco também iminente para as organizações, né? Porque essas pessoas estão no mercado de trabalho e principalmente as novas gerações. Né? Então, as gerações Y, né? As novas gerações, as gerações Z, que também, né? Ou logo chegarão ao mercado de trabalho, ou já estão chegando ao mercado de trabalho, vem com demandas ainda maiores. Então, a gente precisa se preparar e conhecer mais sobre saúde mental. E foi por isso que a gente começou a fazer algumas pesquisas também sobre o tema nas organizações. Em 2024, a gente fez uma pesquisa bem interessante, né? A gente pesquisou o seguinte, né? Quais são os principais desafios de gestão de pessoas na sua organização? E olha que interessante, 2024 foi o primeiro ano que saúde mental apareceu em primeiro lugar entre as principais preocupações dos RHs, né, em termos de gestão de pessoas. Acredito que esse tema vai continuar entre aí os primeiros desta lista, né? Então, hoje, saúde mental é uma preocupação para todo mundo, né? E aí a gente pergunta também para os CEOs, né? E aí para os CEOs e para os donos das empresas, né? E para quem assina lá, né, o contrato, para quem faz o pagamento e investe no tema, né? Como que está isso dentro da estratégia das organizações, né? Quando a gente fala com esse público ainda tem uma certa resistência de entender que saúde mental é fundamental para a gente conseguir
ter o crescimento, os resultados e a produtividade que a gente precisa ter, né? Então, saúde mental não apareceu entre os primeiros, né? Então, a gente vê que as empresas entendem a importância, principalmente aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, na gestão de pessoas, mas que, infelizmente, nem todas as empresas estão alocando investimento para a saúde mental, né? Então, nessa pesquisa, a gente viu que só 50% ali das empresas estão, de fato, investindo no assunto, né? Agora, a importância do tema e a relevância do tema, ela existe, todo mundo sabe, né? Mas, infelizmente, são poucas as empresas que estão nesta vanguarda ou que já estão trabalhando esse assunto. O que, para, né, nós que entendemos do tema e que já sabemos que este é um diferencial de mercado, é uma pena, né? Por quê? Porque são muitas oportunidades que essas empresas estão perdendo, né? Quando a gente investe em saúde mental, a gente sabe que os indicadores melhoram muito, né? Então, a gente, quando tem ruídos emocionais dentro do ambiente do trabalho, né? A gente sabe que esses ruídos emocionais, eles impactam muito negativamente as pessoas, né? A gente acaba tendo 4 vezes mais chances de perder pessoas, de ter turnover, né? As pessoas vão dizer que não estão satisfeitas, elas vão ter 3 vezes mais chances, né, de estar ali experimentando comportamentos tóxicos, né? E 2 vezes mais chances de não engajar. Ou seja, se a gente não trabalha esse tema dentro da organização, a gente acaba perdendo engajamento e, consequentemente, produtividade, né? Então, esse é um dos motivos para a gente investir, né? Além disso, tem muitos outros dados que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? A gente fez um estudo também em 2024, onde a gente avaliou mais de 3 milhões de funcionários em parceria com o Great Place to Work, né? Somos aí uma empresa que faz parte de um grupo de empresas, né, que é o Great People, onde também está o GPTW, né? E por termos essa parceria, essa proximidade, a gente conseguiu avaliar aí o que de fato as empresas com melhores índices de bem-estar fazem, né? E essas empresas, elas pensam mais no coletivo, ou seja, há mais colaboração, né? Há mais aquele sentimento de que estamos todos no mesmo barco, né? Isso é muito importante, principalmente considerando que a gente precisa trabalhar em equipe. A redução do turnover é de até 76%, ou seja, aquela rotatividade ela é extremamente menor nas empresas que investem em saúde mental. Eles têm 78% mais candidatos por vaga e as mulheres conseguem ocupar mais espaços na liderança, né? Então, esses diferenciais, eles devem ser mais do que relevantes na hora de tomar uma decisão de investir em saúde mental, né? E quando a gente fala de saúde mental, não é simplesmente oferecer um plano de saúde que ofereça benefícios de consulta médica ou de psicólogos ou psiquiatras, né? Ou seja, não é só mais um benefício, tá? É importante que todos nós aqui, para quem está aqui com a gente, eu agradeço aqui para quem, né, para todo mundo que está chegando aí, que está chegando aqui com a gente, né? O importante é entender o seguinte: que saúde mental faz parte da cultura, tem que estar na estratégia do negócio, e não apenas se transformar num benefício a mais que a gente tem lá no nosso pacote de remuneração, né? Então, a saúde mental precisa fazer parte daquilo que a gente chama de estratégia e cultura corporativa, né? É no dia a dia que a saúde mental se apresenta, é no dia a dia que a gente precisa atuar para garantir que as pessoas estão num ambiente seguro emocionalmente falando, onde as pessoas possam ser elas mesmas e vivenciem um ambiente aí de qualidade, né? Olha que interessante. A gente tem, né, infelizmente, ainda um estigma forte, né, no ambiente de trabalho. A gente sabe que tem muitas pessoas, né, que, enfim, ainda estão em situações mais graves de problema de saúde mental, né? Esse estudo aqui, a gente tem um estudo da Functional Health aqui desse ano, né? A gente sabe que o número, né, de medicação tem aumentado, então hoje cada vez mais pessoas usam medicamentos aí psiquiátricos, né? A gente ainda sofre muito com as questões, inclusive o Setembro Amarelo, né? É um mês, né? É um momento que a gente para, né, para fazer prevenção a suicídio, né? Então a gente ainda tem muito trabalho a ser feito, né?
apesar da evolução que a gente teve nos últimos anos, né? Mas a gente ainda enfrenta muitos estigmas, e no trabalho não seria diferente, né? Então, a gente precisa garantir que nas empresas a gente esteja enfrentando esses estigmas, né? Quebrando a gente às vezes tem um conhecimento muito errado sobre saúde mental, né? A gente precisa se informar melhor, né? Entender o que a ciência está trazendo de novo, o que de fato é importante, né? E o que é verdade sobre esse assunto, né? E com isso abrir de fato a empresa para esse tema entrar sem pré-julgamento, sem preconceito, sem estigmas, para fazer com que esse tema ajude, inclusive, a gente produzir mais, né? Garantir que as pessoas vão estar num ambiente seguro, que elas não vão adoecer, principalmente aí por questões de saúde mental. Legal, pessoal, até aqui. Então, se você está com alguma dúvida até aqui, se você quer mais informação, o nosso chat está aberto também, fiquem à vontade aí para fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, porque agora que eu já falei bastante sobre saúde mental, né, e a importância desse tema dentro das organizações, ou seja, saúde mental veio para ficar, né, já está dentro das empresas, é a base do que a gente precisa para a gente chegar nos nossos resultados, né, são as nossas cabeças pensantes saudáveis, né? Mas a gente ainda tem muito estigma, né? Então a gente tem que juntos fazer esse trabalho acontecer no dia a dia, né? Para a gente garantir que a gente vai de fato transformar as organizações. E para a gente chegar nesse patamar, né, que a NR1 vai querer, né, que a gente chegue, que é se preparar, inclusive, para esse mapeamento, né, e plano de ação para os nossos riscos psicossociais. Então, agora a gente vai entrar nesse tema e aqui a gente vai aprofundar mais o nosso conhecimento sobre esse assunto. Então, eu queria chamar o João já está chegando aqui comigo. O João, ele é do Instituto Paulista. Seja bem-vindo, João. Fique à vontade. Obrigado. Na live e vamos falar aqui um pouquinho sobre NR1. Legal? Perfeito. Bom, primeiro, gente... agradecer, antes até de começar, agradecer a Cíntia, a Great People Mental Health pelo convite e cumprimentar todo mundo que está acompanhando a gente aí nessa tarde, né, tarde fria, e a gente poder discutir esse tema, que é um tema muito importante e que com certeza as empresas precisam estar preparadas para enfrentá-lo. Ótimo, João, que bom que você está aqui com a gente. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as principais dúvidas, né? O que a gente tem que saber sobre a NR1, né? O que chegou de novidade, né? Quais são as últimas novidades, né? Então, bom, o que é essa NR1, né? Então, o que a NR1 vem fazer de tão relevante para o nosso negócio e para o nosso trabalho, né? Então, agora, dentro aí digamos que do nosso PGR, né? Então, do nosso Programa de Gerenciamento de Risco, a gente vai precisar avaliar os riscos psicossociais, né? E esses riscos psicossociais, não é que eles acabaram de ser inventados, né? Eles já existiam, eles sempre existiram, né? A diferença é que agora a gente passa a medir, a mensurar, a identificar e a entender como mitigar esses riscos por meio de um plano de ação, né? Então, a função do nosso trabalho aqui, na verdade, né, é identificar os riscos e criar mecanismos, né, de eliminação do risco, se possível, de mitigação desse risco, assim como qualquer outro risco que a gente enfrente nas organizações, né? Mas diga lá, pode ir. Só comentar, Cíntia, que é importante isso que você colocou para chamar a atenção do pessoal, que a gente está falando de um risco que sempre existiu, tá? O que acontecia, e como você colocou na apresentação falando sobre doença mental, o que existia era as empresas tapando os olhos, fechando os ouvidos, né? E fingindo que o risco não existia em muitas empresas, né? E aí, em razão disso, a política pública teve que ir lá e mudar a redação da NR1 e reafirmar a necessidade de avaliação dos fatores psicossociais, que são, na verdade, um risco ergonômico. Então, os riscos ergonômicos, eles sempre tiveram que ser avaliados pelas empresas, mas as empresas direcionavam a avaliação apenas para os riscos
que envolvem a questão física, que podem adoecer a parte osteomuscular, adoecer outros sistemas e não se voltava para a questão da saúde mental. Então, em razão disso, foi necessário introduzir, se a gente for ver na NR1, se eu não me engano, o fator psicossocial ele aparece 3 vezes só, falando, ó, tem que ser avaliados riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidente e ergonômicos, incluindo os fatores psicossociais. Então, foi preciso estar expresso na norma, falando, ó, vocês não podem ignorar esses fatores psicossociais. E aí isso fez com que houvesse essa grande mudança na visão e as empresas tendo que se preparar para essa nova realidade. Perfeito, João. E aí, o que seriam, então, esses riscos psicossociais? Né? Então, a gente tem alguns aqui, né? Então, a gente fala sobre assédio moral, né? Sobre carga de trabalho, más condições organizacionais, né? Então, isso tudo entra no que a gente entende como os principais riscos psicossociais, né? E o que a norma vem estabelecer é que as empresas vão precisar identificar, monitorar e controlar esses riscos dentro do programa de gerenciamento de riscos, né? Então, todo o processo, né, ele se centraliza aqui dentro dessas principais fases, né? Que é a identificação, o monitoramento e o controle desses riscos, certo? Então, a grande novidade, como o João comentou, né? A grande novidade é que agora isso vai sair debaixo do tapete, né? E as empresas vão precisar, de fato, se preocupar de uma forma mais organizada, né? Organizar de uma forma mais clara e transparente, e principalmente, que eu acho que é o mais legal dessa normativa, que é pensar no que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado para a gente mitigar ou eliminar esses riscos, né? Que é o cenário ideal, digamos assim, né? E aí, como que a gente pode aumentar a prevenção desses riscos? Ou como que a gente pode fazer para evitar, né? É claro que esses riscos psicossociais, como o João também comentou, eles já estão aí, né? Eles não vão começar a acontecer a partir de 2026. A gente vai começar a identificar, né, e criar um programa de forma organizada para que isso seja, digamos que, planejado, né, e principalmente prevenido, né? Então, o trabalho de prevenção é super importante, né, até para a gente poder eliminar esses riscos, né? Então, algumas ideias, né, algumas dicas, ou algumas, digamos que, ações que podemos pensar juntos, né, que as empresas vão precisar se debruçar, né, tem a ver com a nossa carga horária, né? Então, será que as demandas estão sendo distribuídas da maneira correta ou de forma equilibrada? Então, aqui entra muitas questões, né? Que vai desde as equipes lá, a gente chama isso de microculturas, né? Então, equipes onde a gente sabe que tem pessoas mais sobrecarregadas que outras, né? Tem a ver com a nossa cultura de trabalhar muito. Então, dentro da cultura organizacional, muitas vezes a gente tem aquela cultura de trabalhar muito, de dar o sangue, fazer muita hora extra. Isso vai ser um problema, isso vai ser um risco a ser mapeado, né? Então, a quantidade de demanda e a distribuição, ela tem que estar adequada, né, à capacidade de entrega, né? Isso é muito importante. Respeitar os limites de jornada vai ser fundamental para todo esse processo, né? João, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da jornada de trabalho, né? Sim. A gente já vinha, as empresas já vinham, de alguma forma, monitorando a jornada de trabalho, né? Mas eu queria saber de você, assim, o que vai mudar, o que tipo de ferramentas, né, as empresas podem aderir com relação à jornada? Sim, é importante que tudo isso que a Cíntia está trazendo faz parte do que a gente chamaria de ergonomia organizacional, né? Então é uma visão dessa relação entre o homem e o trabalho do ponto de vista da organização do trabalho. Então, como esse trabalho é dividido, formas de escala, se o trabalho é noturno, se o trabalho é diurno, tudo isso acaba influenciando na questão da saúde mental e tem um impacto muito grande.
E a questão de limites de jornada e controle de jornada é uma questão muito importante quando a gente fala de não pode trabalhar sem ter um descanso adequado. E a identificação disso pode ser feita pela empresa através dos seus sistemas de controle de jornada, né? E uma questão importante quando a gente fala principalmente na identificação desses fatores psicossociais que a gente vem trazendo, né, Cíntia, é que muitos deles também passam pela percepção do trabalhador sobre o ambiente, do trabalhador sobre a questão da sua jornada de trabalho, sobre a questão da sua autonomia, sobre a questão. Então a gente diz que a gente precisa ter indicadores objetivos no sentido de que eu possa avaliar números e verificar efetivamente qual é a jornada, quanto fez hora extra, não fez hora extra, trabalha com banco de horas, não trabalha com banco de horas, mas eu também preciso de uma análise sobre a percepção do trabalhador em relação a tudo isso. Então é a conjugação dessas duas coisas que vai fazer com que a empresa consiga identificar quais fatores psicossociais existem no seu ambiente de trabalho. E aqui é importante, pessoal, a gente sempre salientar, e eu acho que a gente vai comentar mais sobre isso, mas só para já trazer um pouco dessa questão para vocês, que a gente está falando em avaliação de fatores do ambiente de trabalho e não fatores individuais. Tá? Por isso que a análise ela tem que ser feita de uma forma mais ampla. Por isso que eu fazer uma avaliação, de repente, do indivíduo somente, de um trabalhador, não vai me trazer informações sobre o ambiente em que ele está inserido. O espírito, vamos chamar assim, o espírito da norma, o que o legislador quis quando ele introduziu a questão da avaliação dos fatores psicossociais, isso ficou muito claro, inclusive no guia publicado pelo próprio Ministério do Trabalho, é que eles querem que avalie os fatores psicossociais no ambiente de trabalho. Então, são os fatores que o ambiente traz para esse indivíduo. Então, quando eu avalio um indivíduo, né, uma pessoa só, às vezes eu não consigo ter a percepção de como é esse ambiente. Tá? Então, são vários os mecanismos que vão ser, vamos dizer assim, utilizados e as empresas vão ter que lançar mão para poder fazer essa identificação e justamente poder adotar o que você está colocando aqui como medidas de prevenção, eu evitar que exista esse risco. Tá? É importante, Cíntia, só para finalizar essa questão, a gente precisa pensar que existem dois tipos de fatores no ambiente de trabalho. Quando a gente fala de fatores psicossociais, a gente tem fatores em que você vai conseguir uma mitigação, mas eu dificilmente vou conseguir eliminar o fator porque ele é inerente ao exercício da atividade. Existem atividades que já trazem uma maior demanda. Então, vamos pensar, por exemplo, um médico num pronto-socorro, né? Então, eu já tenho ali uma situação de estresse, ele está ali aguardando, acontece uma emergência, um controlador de voo, eu tenho determinadas atividades que ela já traz uma demanda que é meio que inerente à própria atividade. E do outro lado, eu tenho fatores psicossociais que são plenamente modificáveis, porque eles envolvem mais uma questão de organização, de liderança, de chefia, como que é feito, como que aquela equipe se comporta, como que é tratada aquela equipe, como que a empresa reage. E sendo na eliminação ou na que a gente chamaria de uma neutralização ou mitigação desse risco, a gente vai precisar abordar, e é o que você está trazendo aqui, quais estratégias a empresa vai adotar para conseguir, vamos dizer assim, dar recursos para esse trabalhador suportar esses fatores psicossociais. Porque alguns fatores a gente sabe que não vai ser possível de serem modificados. E eles vão precisar suportar, eles vão precisar lidar com essas situações. Né? Então, o exemplo que eu dei de um médico no pronto-socorro, como que ele lida com a situação de estresse? Como que ele lida com aquela situação? Quais são as ferramentas que ele tem, ele como indivíduo, para... E é isso que as empresas vão ter que acabar fazendo, e isso vai estar lá no nosso plano de ação. Para que quando a gente faça uma avaliação de um fator no ambiente de trabalho,
de repente a gente nem identifique, porque para aquela percepção, e aí que eu falei da questão da percepção do indivíduo, às vezes esse indivíduo ele tem tantas ferramentas, ele tem tantos recursos para lidar com aquela situação, que para ele aquilo não é um problema, e às vezes aquilo nem consegue ser medido como uma situação que está causando algum potencial risco para aquele trabalhador. Perfeito, João. Eu acho que é exatamente isso. Acho que você conseguiu ser bastante claro, né, nessa questão da preparação das pessoas, né, para os riscos inerentes à função, né, e principalmente ao ambiente onde ela estará inserida, né? Então, por isso que a preparação, principalmente da liderança desses times, né, que vão estar com essas pessoas, né, e vai estar ali no dia a dia do negócio, é tão importante, né? Por quê? Porque líderes que não têm um preparo ou um conhecimento de como fazer a gestão de conflito, gestão emocional do time, né, de como atender essas demandas que vão vir no dia a dia, né, de como eliminar o assédio, qualquer tipo de assédio no ambiente de trabalho, eliminar comportamentos tóxicos, né? Se a gente não faz um trabalho muito consistente, né, de capacitação de liderança, para que esse tipo de risco seja mitigado e eliminado, né, na sua, digamos que na sua totalidade, esse risco vai sempre existir, por isso que ele é tão importante. Então, se você na sua empresa, né, ainda está, digamos que numa etapa ainda inicial de capacitação de liderança, é importante que isso se aprofunde, né? Então, é importante, se vocês ainda não estão fazendo nenhum trabalho, né, ainda com a liderança, principalmente de preparo dos líderes, sobre como fazer a gestão emocional do time, a hora é agora, né? Inclusive tem um QR Code aqui em cima, tá? Para quem tem interesse, né, em conhecer o que a Great People Mental Health oferece, né, de capacitação para líderes, a gente tem esse QR Code aqui para vocês conversarem com o nosso time, né? Porque uma das demandas da NR1 é criar um programa, né, de desenvolvimento de liderança que envolva a gestão emocional dos times, né? Então, esse tema precisa ser bastante disseminado, né, entre a liderança, que eles precisam se preparar para esse cenário, né? E por último, né, eu acho que é bem importante que as empresas também ofereçam benefícios, né? Então, o apoio psicológico, né, canais, né, de escuta, que sejam canais confidenciais para qualquer tipo de problema, né, para qualquer situação vexatória que o colaborador passe, que queira falar com alguém que seja neutro, né? Então, isso tudo tem que estar disponível para o colaborador, né? Então, acho que aqui a gente tem algumas formas, né, de evitar, de prevenir que os riscos psicossociais, né, gerem qualquer tipo de dano, né, seja para o trabalhador, né, seja para a sua empresa, né? Então, acho que essa é a nossa mensagem aqui nesse momento, né? De uma forma mais ampla, a NR1 vai sim influenciar a cultura organizacional das empresas, né? Porque essa regulamentação, de alguma forma, vai fazer com que a liderança se prepare melhor sobre esse assunto, né? E a gente vai ter uma conexão maior entre áreas, né, que não necessariamente eram áreas correlatas, né? Então a gente já nota isso esse ano. A gente já trabalhou com muitos projetos aqui com grandes empresas, e a gente tem visto, né, como que as áreas de recursos humanos, né, de gente de gestão, tem conversado muito, né, com as equipes de segurança do trabalho, com as equipes médicas, né, com o C-level da empresa. Então, está todo mundo se envolvendo, né, num trabalho em prol, né, da criação de um ambiente, de uma cultura mais forte e melhor para as pessoas, né, garantindo, né, que a gente vai oferecer um ambiente melhor para todos. Então, a cultura tende a evoluir e melhorar quando esse assunto chega, né, e acaba sendo disseminado e trabalhado dentro das organizações. Isso vai ajudar, inclusive, a reduzir os afastamentos, né? Vai gerar prevenção e vai contribuir para termos aí pessoas mais saudáveis
entregando seus resultados, né? Então, a gente sabe que os afastamentos têm aumentado, né? Então, a saúde pública, como bem o João comentou, tem sofrido os efeitos, né, do que a gente tem vivenciado aí nas empresas, né? Então, a ideia é que a gente comece a seguir um caminho contrário, né, e que a gente entre num patamar aí de melhoria nesse processo todo, tá? Legal. Então, esse é o cenário, digamos que geral da NR1, né? Então, da proposta da NR1 e como que isso de fato impacta, como isso de fato vai acontecer, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa NR1 na prática, né? Então, quais seriam as nossas sugestões ou recomendações, né, de implementação da NR1 na prática? Tá? Enquanto isso, se alguém aí tiver alguma dúvida, quiser mandar aí no nosso chat algum comentário, também fiquem à vontade, tá? Acho que por enquanto não tem nenhuma dúvida, mas se caso acontecer, a gente esclarece aqui para vocês. Então, a gente vai começar aqui com algumas dicas, tá? João também pode me interferir, pode me interromper aqui para interferir em qualquer momento, tá? Então, a primeira dica, ou talvez aí o primeiro, talvez não, sim, o primeiro passo, né, que a gente recomenda, né, que vocês façam na sua organização. E aí, pessoal, não importa de que tamanho é a sua organização, se ela tem 2 funcionários, se ela tem 10 funcionários, se ela tem 1.000 funcionários ou 10.000 funcionários, né? A gente vai ter que fazer um trabalho de mapeamento dos riscos, né, psicossociais. E esse mapeamento precisa ser feito de acordo com a estrutura já de programa de risco de vocês, né? Então, isso vai ter que levar em consideração, né, os GHEs de vocês, ou seja, os grupos. Desculpa, gente, que estou um pouquinho gripada. Vai ter que levar em consideração, né, os grupos homogêneos de exposição que vocês já têm, que vocês já trabalham no PGE de vocês, né? Então, como que vai ser a exposição aos riscos? Como que a gente vai olhar para esses GHEs e fazer esse mapeamento de acordo a essa exposição, né? É necessário que vocês estruturem essa coleta de dados. Por quê? Porque essa coleta de dados precisa ser recorrente. Então, não é assim, vou fazer em 2026 e pronto, né? Então, a gente vai ter que ter uma base histórica, né? Então, a gente vai precisar acompanhar se o plano de ação está melhorando, se os riscos estão diminuindo, né? Então, isso a gente precisa também fazer esse acompanhamento, né? E é claro que esse mapeamento ele vai ajudar a gente a ter um diagnóstico, né? E aí, quais são os nossos maiores riscos? Né? Onde estão esses riscos? Né? Onde estão os grupos onde a exposição a esse risco é maior? Né? Então, essa primeira etapa de mapeamento é uma das etapas mais importantes, porque se o mapeamento não for feito de uma forma correta, né, ou de uma forma eficiente, a gente não consegue construir, né, um plano de ação aí que vá atender a essas demandas. E a gente sabe que muitas das dúvidas, né, João, ainda está nessa primeira etapa, né, de como fazer o mapeamento, qual que é a melhor forma de fazer o mapeamento. João, então até pedir para você ajudar a gente nessa primeira etapa. O que você sugere? Claro. Primeira questão importante é essa definição dos grupos homogêneos de exposição, né? Por quê? Porque a gente tem que pensar que, além de tudo, além da importância de você ter a informação, coletar a informação, ela tem que ser efetivamente aplicada no contexto da empresa. E aí, quando a gente fala de identificação de tudo isso, para depois transportar essas informações para o programa de gerenciamento de risco, hoje, grande parte, se não todas as empresas, trabalham dentro do PGR, né, do Programa de Gerenciamento de Risco, com grupos homogêneos de exposição. E é a forma adequada e forma inteligente das empresas tratarem desse tema. Por quê? Porque o que é o grupo homogêneo de exposição, só para a gente resumir bem rapidamente aqui. Grupo homogêneo de exposição significa o seguinte: a exposição a um trabalhador ela é significativa da exposição daquele grupo. Ou seja, se eu tenho lá um risco físico, porque o que a gente tem que pensar, pessoal, quando a gente fala do fator psicossocial como um risco ergonômico, é que, apesar das suas peculiaridades, ele tem que ser encarado como um outro risco que existe dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então vamos pensar no ruído, por exemplo. Eu tenho que fazer uma dosimetria de ruído.
eu vou conseguir, vamos dizer que eu tenho 100 trabalhadores na empresa, eu não vou fazer 100 dosimetrias se todos aqueles 100 estão expostos ao mesmo nível de ruído. Eu faço uma e falo, ó, esta dosimetria é representativa deste grupo. Por isso essa ideia desse grupo homogêneo de exposição, tá? E aí é importante que a gente identifique isso, porque isso facilita posteriormente o trabalho de quem vai ter que efetivamente pegar essas informações e colocar no PGR. Porque, além de tudo, além da nossa proteção ao trabalhador, da gente saber da importância de tudo isso, a Cíntia mostrou até o retorno que isso dá no investimento de saúde mental, e a gente sabe que isso é efetivo e realmente na prática dá resultado. A gente tem as questões que existem, e todos vocês sabem no Brasil, em relação à questão de fiscalização, de fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, ações trabalhistas e tudo que envolve essa questão. Então, eu vou ter que fazer, além de tudo, uma documentação que seja adequada e que seja robusta, tá? E que tenha embasamento técnico. E aí, pensando nisso, pensando nessa efetividade, em tudo isso, a gente vai para o que a Cíntia colocou da importância da coleta de dados, tá? A norma regulamentadora, ela não traz para a gente como e qual dado vai ser coletado, de que forma. Ela fala o seguinte, ó, vocês têm que analisar os fatores psicossociais. Cada empresa vai analisar da forma que entender adequada. E aí a empresa tem que adequar esta análise à sua realidade. Por que eu estou falando isso? Vamos pensar que nós estamos falando de uma empresa em que o grau de escolaridade da empresa é pelo menos ensino médio completo ou ensino superior. Para eles, de repente, preencher um questionário, preencher alguma ferramenta, é tranquilo. Todos têm acesso à internet, todos conseguem ter um e-mail corporativo, conseguem receber, de repente, uma ferramenta lá para preencher e assim por diante. Agora, vamos pensar, por exemplo, numa empresa da indústria da construção civil, em que a gente sabe da realidade do trabalhador e que muitas vezes o trabalhador não consegue ler e interpretar uma frase. Como que isso vai ser feito? Será que eu posso aplicar a mesma coisa? Será que eu vou ter que adaptar essa coleta de informações de outra forma? Né? Por exemplo, eu conheço uma empresa da construção civil que ela, ao invés de fazer aquelas perguntas que a gente está acostumado, desculpem, que é a escala Likert, lá de colocar concordo, discordo, isso aqui, aparece carinhas. Então, igual a gente às vezes vai lá e faz aquelas pesquisas, carinha verde, feliz, é o concordo, carinha vermelha, triste, é o discordo. Então, são formas que a norma não vai trazer para a gente uma ferramenta pronta. Ela fala, ó, vocês têm que fazer. Cabe à empresa definir. E essa definição passa pelo quê? Por você estar assessorado por profissionais que entendam deste assunto e consigam efetivamente avaliar a realidade da empresa, as necessidades da empresa e o que se adequa àquela realidade. Tá? Isso é muito importante, é uma etapa fundamental. Por quê? Porque se eu não adoto um mapeamento, uma coleta de dados adequada, o meu resultado não vai ser adequado. Uhum. Se a gente fosse pensar num conceito de artigo científico, por exemplo, é como se eu escolhesse uma metodologia errada para realizar a minha pesquisa científica. Então, o meu resultado ele não corresponde àquilo que eu tinha de objetivo. Tá? Então, essa é uma etapa muito importante de qualquer tipo de análise de fator psicossocial. Tá? Então, a minha dica é essa, verifique e esteja ao lado de profissionais que realmente entendem do assunto e que saibam o que estão fazendo, porque senão é só jogar dinheiro fora. Desculpem usar o termo, mas é isso. Às vezes você vai gastar um recurso da empresa, muitos recursos, e você não vai obter o resultado esperado. Perfeito, João. Inclusive, eu vou trazer uma pergunta aqui do chat, tá? A Sandra Barros. Sandra, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Ela queria que você falasse um pouquinho como fazer esse mapeamento para empresas que são totalmente home office. Da mesma forma, Sandra, a gente só vai ter que avaliar, porque quando a gente fala de home office, né, de teletrabalho, a gente tem características específicas
deste tipo de trabalho, tá? Mas a gente sabe que as empresas continuam tendo obrigação sobre as demandas que o trabalho coloca nesses trabalhadores, né? Não importando se eles estão dentro do espaço físico da empresa ou se eles estão nas suas próprias casas, ou muitas vezes até em coworkings, ou no Starbucks, ou num bar, não importa. Então eu preciso ter o quê? Eu preciso ter, e aí a minha recomendação para você, Sandra, é que você tenha um sistema de gestão específica para esse tipo de trabalho. O que eu digo com um sistema de gestão específica? Eu tenho vamos dizer assim, os meios voltados para esse tipo de trabalhador, que vai ter demandas específicas diferentes das demandas de trabalhadores que estão trabalhando presencialmente nas empresas, tá? E hoje isso tem se tornado um maior desafio, Sandra, porque grande parte das empresas, para não dizer a maioria, tem trabalhado em sistema híbrido, né? Então são trabalhadores que ficam parte do tempo presencialmente, parte do tempo em teletrabalho, em home office, tá? Então, são questões bem específicas. A gente tem que desenvolver programas específicos para esses tipos de trabalhador, porque a gente vai precisar dar orientações para ele. Por exemplo, o trabalhador que está em home office, a Cintia acabou de falar da questão de gestão de tempo, né? Como ele precisa entender isso, que ele vai ter que separar o horário que ele está trabalhando do horário de tarefas domésticas, do horário de questões particulares, questões, vamos dizer assim, levar os filhos na escola, lidar com os filhos dentro de casa, de repente, em meio período, como ele faz todo esse tipo de gestão. Porque senão ele transforma o trabalho dele num trabalho ininterrupto, porque ele a todo momento fica interrompendo o trabalho para ver outras demandas, e isso acarreta em um prejuízo para ele, que às vezes tem que invadir as madrugadas trabalhando, porque ele não conseguiu, durante aquela jornada de trabalho que seria dele diurna ali, fazer aquelas tarefas, aquelas atividades. Então, por isso que a gente fala que precisa ter um sistema de gestão específico, precisa investir muito em capacitação e treinamento desses trabalhadores, e aí envolve essa questão dos fatores psicossociais, mas não somente eles, as questões ergonômicas também, físicas, né? Que a gente fala. Então, por exemplo, a questão de mobiliário, a questão do uso do notebook, ele não pode trabalhar deitado na cama, porque isso depois pode acarretar em prejuízo osteomuscular para ele. Ele tem que ter um canto para trabalhar, não é em qualquer lugar que ele pode digitar. Então, tem uma série de recomendações e as empresas são obrigadas a orientar os trabalhadores nesse sentido. A gente tem feito isso para algumas empresas, tem dado um resultado bem interessante, porque você consegue fazer cartilhas, fazer treinamentos, capacitações e conseguir fazer com que esse trabalhador, que eu acho que esse é o principal que a gente precisa entender, nós precisamos conscientizar esses trabalhadores de que tudo isso que está sendo feito não é só para a empresa, é para ele também. Porque no final, o maior prejuízo é do trabalhador. Às vezes é difícil do trabalhador entender isso, né? É difícil ele entender que ele que está na ponta. E o maior prejudicado, se não forem adotadas essas práticas, serão eles. Então a gente precisa trabalhar muito com essas questões. Perfeito, João. Excelente. Acho que deu uma aula aqui para a gente sobre essa parte do mapeamento, né? Mas se ainda se ficou alguma dúvida, continuem trazendo aqui no chat, tá? A gente vai seguir aqui, depois eu volto em alguns outros pontos que o pessoal trouxe aqui também, que eu acho que são muito relevantes aqui para o tema, tá? Bom, e feito o mapeamento, né? Feito aí a identificação dos riscos, né? A gente tem que partir para o plano de ação, né? É claro que as empresas, elas não estão, digamos que, preparadas, né, para olhar para todos esses riscos, né, e de uma forma rápida né, assim, digamos que do dia para a noite, criar um plano de ação super eficaz, implementar, porque isso requer orçamento, isso requer planejamento, isso requer muitos recursos, né, isso tudo está envolvido digamos que num cenário aí complexo, de como organizar isso dentro, né, de uma empresa, mas é muito importante, né, que a partir agora de 2026 as empresas se planejem, né, consigam
conseguem pensar, né, em como fazer esse trabalho, né, desde o início do ano, porque não adianta, né, esperar, a gente sabe como a gente funciona, né? O pessoal lá em abril vai chegar maio, né? Não, vamos começar a fazer o mapeamento da NR1, precisamos Exato. contratar, não é assim, João? Né? Sempre assim. Para fazer, a Uma gente tem semana antes. uma semana antes, 20 de maio, vai bombar, nosso telefone vai bombar. Inclusive, para quem quiser já se antecipar, esse QR Code leva para o nosso WhatsApp, mas não deixem para, né, a última hora. Né? Esse trabalho, a gente tem trabalhado já com, né, as empresas que já quiseram já começar esse trabalho esse ano, né, a gente viu que, né, algumas empresas já estão testando o processo, já estão implementando, porque assim o ano que vem isso já está feito, né? O ano que vem isso já está pronto. Então, não deixem para a última hora. O plano de ação, ele precisa ser algo integrado. E o que é essa integração, né? A gente aqui está falando de saúde mental e não envolve só, não tem a ver somente, única e exclusivamente, né, com a equipe de saúde da empresa. Né? É uma atribuição da equipe de segurança do trabalho, porque é um trabalho de ergonomia que a empresa precisa fazer em planejamento no PGR, mas não é um trabalho exclusivo da área de segurança do trabalho. Né? E também não tem a ver só com a medição de carga horária, de assédio moral e treinamento de liderança, que é o trabalho lá da área de cultura e gestão ou de RH das organizações. É um trabalho integrado, né? De 3, 4, 5 áreas, a empresa inteira tem que estar trabalhando junta, né? Inclusive o C-Level, né, envolvido na importância, né, e dando respaldo para essas áreas e apoiando, né, os investimentos nessas ações. Por quê? Porque o plano de ação ele tem que estar conectando todas as pontas, né? Então vai desde como, né, o RH estrutura a capacitação de liderança, né, como que o RH estrutura todo o conhecimento que ela vai distribuir ao longo do ano para os seus colaboradores, né, para todos os funcionários, né, da empresa. E isso coincide e vai se conectar com dados, inclusive, que o RH rastreia ao longo do ano, com os dados que a equipe médica também rastreia, né? Então, esses dados precisam se falar, se conversar. O ideal é que a empresa tenha um painel, né? Que a empresa consiga ter lá uma conjunção, uma conexão desses dados que, de fato, faça sentido, né? Olha, o plano de ação que a gente está fazendo, será que, de fato, está impactando nos riscos que a gente identificou? Né? Será que o ano que vem a gente vai ver uma melhora? Então, assim, se você tem dúvidas sobre como fazer, né? Se vocês acham que, olha, talvez a gente precise de um especialista, porque aqui a gente não tem, né, um time especializado, a gente tem aqui a nossa especialidade, a gente pode oferecer isso para vocês, mas tem outras empresas. O importante é que vocês busquem, né, se for o caso, se essa especialidade não estiver na sua empresa, né, mas que não estiver aí disponível na sua empresa, mas busquem apoio especializado. E como o João recomendou, de equipes, empresas sérias, né, que estão no mercado aí há bastante tempo, que façam um trabalho consultivo, né, embasado, né, nos padrões técnicos que a NR1 vai solicitar, né, porque é um trabalho que vai precisar ser feito de forma recorrente, né? E acho que uma das dicas importantes, ou um dos trabalhos que a gente tem feito também com os nossos clientes, né, é como conectar as ações que já acontecem na empresa, né, com os riscos que são mapeados. Porque acredita que muitas das empresas que estão até aqui com a gente hoje, né, já fazem muitas ações ao longo do ano, né? Ações preventivas, ações de escuta, né? Eu vi muitas psicólogas ali comentando no chat, né, que já fazem um trabalho de acolhimento, de apoio, de suporte, né? Então, já tem muita coisa acontecendo nas empresas e muitas vezes só falta a gente escrever isso, estruturar, né, de forma que fique claro, né, para todos na organização como que a empresa está olhando para esse risco, está trabalhando esse risco a fim de mitigar ou eliminá-lo, né? Então, eu acho que esse é um trabalho bem interessante de ser feito, porque é um momento em que a empresa acaba se conversando, né? Acho que muitas áreas afins
acabam sentando ali juntas e pensando juntas, criando um planejamento para o ano. É isso. E é importante, Cíntia, a gente comentar aqui sobre a questão do plano de ação e o que você falou, né? Da empresa já ter estruturado o que ela já faz, porque quando a gente falou lá na identificação dos fatores e nas medições e nas análises que a gente faz, e a gente tem feito isso nas empresas e tem obtido os resultados que mostram o seguinte: a gente consegue observar, e acho que esse é um ponto bem importante, se o que a empresa está fazendo está adequado, se o que a empresa está fazendo precisa ser mantido, ou se o que a empresa está fazendo não está sendo suficiente e precisa ser complementado. Essa que é a grande questão. Porque quando a gente pensa em ações, e aí mais uma vez a gente volta e a gente sabe que as empresas trabalham com recursos escassos e que a gente não pode sair jogando dinheiro fora. Nós precisamos ter efetividade no investimento que é feito. Então, a partir do momento que eu faço um investimento, eu faço vamos dizer assim, um aporte financeiro para um determinado, vamos dizer assim, recurso, um determinado treinamento, eu tenho que avaliar posteriormente, eu tenho que ter uma forma de mensuração para ver se isso está dando resultado ou não está me dando resultado. Se isso está sendo efetivo ou não está sendo efetivo. E aí a gente tem feito esse trabalho, a gente tem visto muito em empresas, porque aí, quando a gente aplica e a gente consegue observar qual que é a percepção do trabalhador sobre o seu ambiente de trabalho, sobre as suas exigências, a gente consegue ver, olha, o que está sendo feito de forma adequada. Aqui não, esse setor aqui, a gente precisa ter uma ação a mais, porque ele está com um problema ali. Então, a gente tem que pensar na NR1 e nos fatores psicossociais, e o PGR ele é pensado dessa forma, né? Como o nome dele diz, é um programa de gerenciamento de risco. O que isso significa? Eu não vou tirar uma foto de um momento da empresa. Eu tenho que fazer um filme de como essa empresa está evoluindo ao longo do tempo, e eu tenho que demonstrar, eu tenho que mostrar que eu, empresa, estou tomando ações, e essas ações têm sido efetivas, para que ao longo do tempo eu melhore as condições de trabalho desses trabalhadores. É por isso que a norma foi feita. A norma não foi feita só para eu identificar e fazer o que com essa informação, não. Eu tenho que identificar, mas aí eu tenho que vir com a ação. Eu tenho que vir com a minha atitude como empresa, como obrigação legal que eu tenho de dar a esse trabalhador um ambiente de trabalho saudável, salubre, que não o adoeça, e eu preciso verificar se o que eu estou fazendo está sendo efetivo. Tá? Então, isso é muito importante. E aí é o que você falou, nós mapeamos o que a empresa já faz, verificamos a efetividade disso, e caso seja necessário, nós temos que complementar com novas ações, com medidas complementares, com medidas adicionais, para que a gente consiga resolver o problema que existe ali dentro daquele ambiente de trabalho. E aí, com isso, a gente vai tentar fazer o quê? Neutralizar, ou o ideal é eliminar, mas muitas vezes conseguir pelo menos neutralizar a exposição que esse trabalhador vai ter a esse fator psicossocial. E uma outra coisa aqui, só uma dica prática para quem está nos assistindo em relação ao plano de ação, lembrar que quem define o plano de ação é a própria empresa. Então tomem cuidado, porque na hora que você define o plano de ação, geralmente você coloca a ação e o prazo para a implementação daquela sua ação. Verifique se esse prazo que você está colocando é factível. Por quê? Porque o prazo que eu coloco me obriga a cumprir aquele prazo, e sou eu que defino o prazo. É como se eu virasse para a Cíntia agora, ela fala assim, João, faz para mim uma análise, aí eu falo assim, Cíntia, eu te entrego isso amanhã de manhã. E eu sei que amanhã de manhã eu não vou conseguir fazer para ela. Aí eu vou ter que falar, olha, Cíntia, eu não consegui cumprir o prazo. Quando a gente fala em termos de plano de ação, é isso, é a própria empresa que define o prazo. Então, observem isso. E aí o profissional que está fazendo, ele precisa ter essa percepção. Então, eu preciso fazer um treinamento. Quantos gestores eu tenho que treinar? Eu tenho que treinar, sei lá, 500 gestores, 200 gestores. Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Eu não posso pôr no meu plano de ação, treinar todos os gestores até a semana que vem. Eu vou ter que ter um prazo que seja factível para eu conseguir fazer isso. Então, só uma dica prática, tomem cuidado com essas coisas, porque na hora da fiscalização, o fiscal pode se pegar nisso.
Fala assim, você colocou no seu plano de ação que você ia treinar todo mundo até janeiro de 2026. A gente já está em fevereiro e você não treinou ainda ninguém. Então, cuidado com isso, porque aí às vezes a gente acaba se enrolando. Excelente ponto, João. A gente tem visto, né, que tem empresas já querendo pensar, e muito importante, né? Se vocês pretendem, né, de fato, olha, fazer um trabalho sério, esse planejamento é muito importante, né? Porque a hora que todo mundo sair, que der a largada e sair todo mundo em busca de profissionais experientes, capacitados, né, a gente vai ter uma falta, talvez, aí de mão de obra para fazer esse trabalho. Então, fiquem atentos aí, né, aos prazos, fiquem atentos aí ao que vocês estão planejando fazer também, né, e garantam que esse plano vai acontecer da forma correta, né? Eu acho que a NR1 ela não veio para dificultar a nossa vida ou para complicar ainda mais o nosso trabalho. Na verdade, ela veio com a finalidade de proteger as pessoas que hoje estão na nossa empresa, de proteger o ambiente de trabalho e fazer com que ele seja cada vez mais positivo para a nossa saúde mental, né? A gente sabe que saúde mental vai trazer benefícios a longo prazo, então isso vai reverter positivamente, né? Não só na saúde das pessoas, mas também nos negócios, né? Sim. E eu queria até encerrar, João, não sei se você tem mais alguma fala, mas eu gostei muito do comentário da Alice aqui, Matumoto, aqui no nosso chat, né? Ela falou: olha, discutir a NR1 é também discutir cultura organizacional, né? Sem uma mudança cultural consistente, as ações acabam sendo paliativas, né? Então, se não houver um comprometimento, né, de cima a baixo, né, desde lá do C-level, né, até todos os colaboradores que estão em todas as áreas da empresa, tudo que a gente está prevendo em termos de trabalho nesse assunto acabam sendo superficiais e não levam a lugar nenhum, né? Então, acho que a mudança que a gente espera é nisso, né? O que a gente prevê desse caminho é fazer com que as empresas olhem, né, para os seus riscos, né? Identifiquem aquilo que precisa ser melhorado e consigam, de fato, atuar sobre eles, né? Só fazer um comentário, Cíntia, para você partir para o final. Eu acho que as empresas têm que encarar essa mudança legislativa em relação às exigências dos fatores psicossociais como uma oportunidade da gente colocar a mão numa coisa que ninguém queria colocar a mão. Essa que é a verdade. Então, quando você falava nessas questões dentro de muitas empresas, não vamos ver, isso é complicado, isso é subjetivo, isso é assim, isso é assado. Então, acho que tem que ser encarado como uma oportunidade. As doenças mentais, elas acabam impactando muito na saúde dos trabalhadores. Hoje já é a terceira maior causa de afastamento do trabalho, né? Elas só perdem, se você colocar estatísticas do INSS, para os acidentes de trabalho e as doenças osteomusculares, e elas vêm crescendo ano a ano. Eu não tenho dúvida que elas vão ultrapassar as doenças osteomusculares. Então, são questões muito importantes e que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Já que tem que fazer, vamos fazer direito, né? Acho que é esse que é o recado final aí que eu queria deixar para o pessoal. Perfeito, João. Queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Queria agradecer o pessoal que está aqui com a gente também na live, o pessoal que trouxe os comentários. O Beto quer fazer benchmark. Então, aproveitem aí o contato de vocês. A gente sempre gosta de conectar empresas, né? Divânia, obrigada por ter ficado aqui com a gente também. A gente deixou aí os nossos contatos das redes sociais, podem seguir a gente, seguir o Instituto Paulista, o João, e a gente está à disposição de vocês, caso queiram também conversar um pouquinho mais. Ficaram aí os QR Codes também, esse é o QR Code de agendamento de bate-papo com o nosso time, e contem aí com o Great People Mental Health e com o Instituto Paulista para ajudar vocês nesse caminho. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Cíntia. Até mais, pessoal.